Não foque no problema, foque em soluções. Filipenses 2, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas passam mais tempo procurando o quê? Culpados. Muitas pessoas passam mais tempo querendo achar o problema, a causa do problema, por que aconteceu, quem foi o culpado, quem que fez isso, quem que fez aquilo, e esquecem que o maior foco dela deveria ser o quê? Procurar soluções. Procurar a solução para aquele problema. E ainda vou até, né, podemos falar aqui também a noite toda sobre só isso que eu estou falando aqui. Mas existem muitas pessoas ainda que gostam de focar só no problema, olha para o problema, diz que o problema é esse, que o problema é aquele, e não move uma palha para solucionar aquele problema. Nós sabemos que em Deus sempre há uma solução. Em Deus, Ele sempre vai nos dar uma porta aberta, Ele sempre vai nos mostrar um caminho, uma direção. Só que muitas vezes o cristão, de tanto focar em problema, de tanto estar ali acostumado a murmurar, a reclamar, a achar ruim isso, achar ruim aquilo, ele esquece que em Deus existe uma solução, que em Deus existe um caminho, que em Deus existe uma vitória, que existe um fim para todo o problema que a pessoa está passando. Então, nós como cristãos de verdade, nós temos que entender que Deus não nos chamou para ficar olhando problemas, para ficar olhando dificuldade, para ficar olhando, vamos dizer, que o tamanho do gigante, para ficar olhando o que se passou na vida do fulano, o que se passou na vida do ciclano, o que está se passando na minha vida, o que está se passando na minha casa, o que está se passando na igreja, o que está passando na vida de um filho. Deus não nos chamou para isso. Se Deus tivesse nos chamado para isso, imagina como seria a nossa vida. O quão triste seria, o quanto pesado seria a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu até conversava com o Carlos essa semana, né? Eu falei assim para ele, imagina só se Deus, sendo o nosso cabeça, ele só viesse nos trazer problema. Só problema. Tá ruim isso aqui, tá difícil aquilo, tá com problema aqui, olha, aquilo ali tá quase caindo, tá quase não dando certo mais. Seria um peso tremendo, não seria? Só que Jesus nunca nos traz problemas. Jesus sempre nos traz o quê? Soluções. Jesus não quer nem saber quem foi que fez, quem foi que falou, o que fizeram, ele não quer nem saber, mas Jesus ele tem a solução. Se nós formos, por exemplo, olhar o que já falaram para nós, o que já fizeram, traições, perseguições, a gente olha para essas coisas, o nosso coração fica um coração o quê? Amargurado. A própria Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Aquele que não toma cuidado com a raiz de amargura, ele se priva da graça de Deus. Porque ele fica olhando para tantos problemas, para tantas dificuldades, para tantas lutas. E eu digo para você, essa coisa de raiz de amargura, ela pode ser tão presente na vida de uma pessoa que a pessoa ela cai. Ela cai e ela não consegue levantar depois. No próprio testemunho da Maria, se não me engano, não sei se foi na semana passada ou retrasada, ela falou de um irmão dela, e esse irmão dela tinha uma vida normal, uma vida feliz, mas hoje ele vive trancado no quarto, só vive no escuro, não quer saber de fazer mais nada da vida dele, e só fica relembrando de coisas ruins que fizeram com ele. Ou seja, a raiz de amargura. Se priva da graça de Deus. Só que Deus não nos chamou para ficar só olhando o problema. Só para ficar procurando, o problema é esse, o problema é aquele. Olha, tá difícil aqui, tá difícil ali. Não, Deus ele nos levantou para buscarmos o quê? Solução. Agora, se eu fico olhando o problema, se eu fico olhando a dificuldade, pode ter certeza, Davi, ele verdadeiramente ele era um adorador, ele era forte, e podemos dizer que ele era valente, porque pelo pouco que conhecemos dele, ele olhou para aquele gigante e ele ficou reparando se era grande, se era forte, se ele tinha armadura. Não. Ele olhou naquilo que era a solução, que era a fé dele em quem? Em Deus. Ele não olhou para o gigante e a primeira coisa que ele falou assim, vai ser difícil, ele é muito grande, ele é forte. Ele não ficou focado no problema. Ele olhou para quê? Para a solução. E a solução estava em quem? Em Deus. A solução era que o mesmo Deus que livrou ele do urso, do leão, livraria do gigante. Essa era a solução. Ou seja, confia em Deus.
crê em Deus, seja valente e vá para cima daquele problema, mas para solucionar e não para se prostrar diante da dificuldade. E não para se prostrar diante de algo que está difícil, diante de algo que está longe de acontecer. Se você se prostrar, é porque você não entendeu que Deus não te levantou para que você foque no problema, mas para que você foque no quê? Na solução. Foque naquele que traz a solução. Foque naquele que vai fazer acontecer. Porque de você mesmo e de mim mesmo, nós nada podemos fazer. Mas em Deus existe uma solução e existe algo que Ele quer mudar em nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, um subtema que tem aqui é: quem procura o problema foge da responsabilidade. Quem procura problema, quem procura quais são os problemas, o porquê e quem foi o problema, quem foi o culpado, ele foge o quê? Da própria responsabilidade. Vamos lá em Gênesis 3:12. Então disse o homem, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O que ele estava fazendo? Fugindo da responsabilidade e procurando o culpado. O problema. O problema foi a Eva. E ainda falou para Deus: a mulher que tu me deste, culpou Deus ainda. Ele estava culpando Deus, né? Culpando a mulher, e ele queria estar isento. O que ele pensou ali? Ele pensou que Deus chegaria para ele e falaria o que para ele? Tadinho de você, foi enganado pela mulher. Tadinho de você, você não é culpado não, fui eu. Culpado fui eu que coloquei essa mulher na sua vida. Eu que te dei ela por companheira. Ele estava achando que Deus ia falar isso. Ele estava querendo fugir do quê? Da responsabilidade. Aqui começou essa mania que o homem tem. Essa mania que nós temos de querer achar o quê? Culpado. Fugir da responsabilidade. É mania, eu falo pra você, é mania que todo mundo tem. Só não tem quem já tem consciência e quer fugir disso. Só não tem essa mania quem já tem consciência disso e quer fugir. Ou seja, ela vai pensar assim. Quando ela perceber que está querendo achar um culpado, ela vai lembrar: peraí, não posso ficar jogando a culpa para ninguém, eu preciso assumir a responsabilidade e começar a querer procurar soluções. Porque isso já vem de lá da queda de Adão e Eva, já vem de lá. Isso é uma coisa natural que, não vou dizer 100%, mas a grande maioria tem. Só não tem aquele que busca não ter. Vamos dizer que, claro que a nossa igreja é uma igreja perfeita, não é? Não é? Eu tenho dito que essas paredes não expressam a grandeza dessa igreja. Nossa igreja é perfeita. Claro que, assim, o Adriano vem aqui de vez em quando, o Paulinho está vindo aqui a primeira vez, mas eu posso dizer que aqui nós somos trigo. Um povo que é trigo e que não tem joio no meio desse trigo. Glória a Deus, porque é uma igreja que está o quê? Uma igreja que está começando. Eu até falo muito com eles aqui que conforme nós fomos ali crescendo, né? Nós fomos aí para um salão maior, as portas verdadeiramente se abrirem para a nossa igreja, aí vai começar a aparecer joio. Mas aí o trigo tem que saber lidar com o joio, cuidar do joio, para que o joio se torne o quê? Se torne trigo. Mas, ainda assim, mas entendo o que eu estou falando, amém? Não estou sendo nada ingênuo aqui, mas buscando assim, na palavra de Deus e naquilo que Deus ele fala ao nosso coração. Que Deus ele quer que nós verdadeiramente venhamos colocar em prática, porque o trigo ele coloca em prática aquilo que ele aprende de Jesus. O trigo coloca em prática, o trigo ele entendeu, né? Vamos até voltar um pouquinho para a pregação da semana passada. Eu entendi que já é uma mania de todos procurar culpados, procurar defeitos, procurar quem que foi que derrubou aquela casca de banana que alguém antes foi lá e escorregou. E aí não vamos ajudar a pessoa que escorregou e caiu, vamos procurar quem foi o culpado, para punir o culpado, para jogar a culpa naquele que jogou a casca de banana. Só que quando nós estamos com Cristo e passamos a ser trigo, passamos a ser convertidos do Senhor, acabou. Não importa mais quem fez, não importa mais quem falou, não importa mais o que fizeram. É solucionar. Porque não vou dizer que é natural, mas só que nós vamos passar por algumas lutas, algumas batalhas. Nem tudo vai ser da maneira como nós esperamos, nem tudo vai ser da maneira como nós planejamos. Algumas coisas vão estar um pouquinho fora, algumas coisas vão sair fora do lugar. Mas existe solução. Existe solução. E Deus nos chama para quê? Para procurar, para achar essa solução que está em Cristo, que está na palavra dele. Então, quem procura culpado, ela vive ali olhando para aquilo que já passou.
e não para aquilo que está por vir. Aquele que foca na solução, ele está olhando para onde? Para frente. Solução, para melhorar, para ficar melhor, sabe? Para sair dessa situação deplorável, crítica e se solucionar, para alcançar, para viver a promessa de Deus. Está olhando para frente, não está olhando para trás. Eu digo para vocês que conforme a nossa caminhada com Deus, a gente precisa se moldar na palavra de Deus, se moldar naquilo que Jesus quer ensinar, e não ficar querendo que a palavra se molde aquilo que nós pensamos e achamos. Eu até brinco que eu tenho um amigo que antigamente ele falava assim, mas como que pode? O cara roubou, o cara matou, estrupou, e agora ele se converteu e vai pro céu. Eu falava, mas cara, Deus falou que é assim, então é assim. Por quê? Deus não olha para o passado. Ele não vai ficar procurando o problema. Por que a sua vida está assim? O problema é esse, o problema é aquele. Não, Jesus, ele manda olhar para frente. Ele manda olhar assim, que a partir de hoje, quando a pessoa se lançou na presença dele, se converteu, a partir de hoje é futuro. A partir de hoje é solução dos problemas que ficaram para onde? Ficaram para trás. Amém? Quem foca na solução, ela se torna o quê? Um instrumento de Deus. Aquele que foca em soluções, ele se torna instrumento de Deus. Abra sua Bíblia em Neemias 2, versículo 17. Neemias 2, versículo 17. Então ele disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? Então, olha o que Neemias fez aqui. Ou seja, ele não chegou ali chorando, lamentando pelo que fizeram, quem fez, quem derrubou o muro. Vamos atrás de quem derrubou. Não, ele chegou dando uma palavra de incentivo para aquele povo, chamando aquele povo para fazer o quê? Reconstruir. Ele foi ali chamando aquele povo para olhar para frente. Pode ter certeza, se Neemias ele não tivesse entendido que ele era, vamos dizer, que através dele viria a solução para um problema, se ele não tivesse entendido isso, ele jamais teria sido escolhido por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Jamais. Jamais ele teria sido chamado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Se Deus ele te chamou, é porque você tem no seu coração uma enorme vontade de restaurar algo na sua vida, na sua casa, na sua família, amém? Tô certo? Se Deus ele te chamou, porque Deus ele sabe que você é aquele que vai ser o Neemias na sua casa, na sua família, na sua própria vida, e ele sabe que você tem a capacidade de olhar para onde? Para frente. De esquecer do passado. Esquecer do passado. Olhar para frente sem culpar mais ninguém, sem querer jogar a culpa em ninguém. Porque a partir do momento com que Neemias ele foi levantado para liderar aquele povo para reconstruir os muros, a responsabilidade estava sobre ele. Deus levantou ele, Deus chamou ele. Deus não chamou mais ninguém, chamou ele. Ele falava, ele liderava, ele incentivava o povo. Quando vinham pessoas contra, pessoas tirando sarro, vocês vão construir um muro. Quando vinha, e aqueles do próprio, né, os líderes ali do povo de Deus, eles vinham tirando sarro, eles vinham contra. O líder não estava ali para jogar o povo contra eles. O líder estava ali para fazer o quê? Vamos continuar olhando para frente, vamos continuar seguindo em frente, vamos continuar reconstruindo. Não vamos perder tempo com aquele que está rindo, com aquele que está tirando sarro, com aquele que não quer que aconteça, com aquele que é contra, com aquele que quer ver a destruição, com aquele que não acredita. Não vamos perder tempo com isso, nós vamos perder tempo fazendo o quê? Olhando para frente, olhando para Jesus, olhando para a palavra, olhando para aquilo que Deus falou que vai cumprir, vai fazer. Agora, Deus te chamou para ser um solucionador de problemas, e não para que você seja o problema. Mas aí você olha e pensa assim, não, mas está tão difícil, mas tão difícil. Eu olho para o fulano, eu olho para o ciclano e, nossa, mas eu já tenho orado, apresentado e não muda nada. Mas é aí que tá. É aí que tá o segredo. Continue sendo um solucionador de problemas. Continue olhando para aquele que resolve, que é Jesus. Continue olhando para aquele que é o caminho, que é a direção, que é a verdade, que é a vida. Continue olhando para ele. Agora, se você para e você fica olhando para trás, se você fica olhando para problemas, a sua vida para também. A sua vida para. A sua vida não vai para frente.
Eu digo aqui até, nós todos aqui como igreja, se a gente ficar olhando muito para o que passou, para o que ficou para trás, a gente não consegue evoluir, não consegue ir adiante. Mas se a gente olha para a promessa de Deus e foca na promessa de Deus e para aquilo que Deus tem a fazer e realizar a nós como igreja, as coisas vão para frente, as coisas caminham, as coisas andam. E eu falo para vocês, eu digo para vocês com a maior clareza do mundo, a oração, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Você está ali orando ao Senhor, você está ali querendo agradar ao Senhor. Eu digo para vocês, eu volto a repetir, que depois dessa série, mesmo eu com tantos anos de igreja, depois dessa série da verdadeira adoração, eu tenho vontade de entrar na presença de Deus. E a minha vontade no meu coração é que Deus esteja alegre comigo, feliz comigo. No meu pensamento tá assim, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero agradar a Ele. Então eu oro lá, tem dia que eu oro 2 horas e meia, tem dia que eu oro 1 hora, mas tô ali orando ao Senhor, apresentando a Deus. E na minha oração tem tudo. Tô pedindo, tô adorando, tô agradecendo, tá lá, tá tudo um bolo, uma receita que eu lanço aos pés de Deus. E no meu coração eu quero agradar a Deus. E eu sei que Ele tá ouvindo a minha oração. E eu sei que Ele tá ouvindo a minha oração. E eu tenho visto que Ele tem respondido as minhas orações. Eu tenho visto que Ele tem respondido as minhas orações e que as portas estão o quê? Se abrindo. Deus, Ele não quer que você fique orando. Volto até a repetir. Desculpa voltar nisso. Deus não quer que você fique orando a sua vida toda sem que você obtenha a resposta de Deus. Ele não quer isso de você, porque isso é cansativo. Deus sabe que é cansativo. Deus sabe que é cansativo você ficar com o coração só voltado a pedir a Deus, a só esperar algo de Deus. Deus sabe que é cansativo e Deus sabe que você vai esfriar. Agora, Deus quer que você dobre o seu joelho. Deus quer que você ore a Ele. Que você esteja na presença dEle por prazer. Agradar ao Senhor. Aquele que é solucionador de problemas. Tô até falando meio enrolado, não sei se tá certo ou tá errado, mas vai embora. Ele quer que você solucione problemas. O verdadeiro adorador, ele soluciona problemas, ele não fica olhando. Ai, não vai acontecer. Ai, vai demorar. Que demore. Que demore. E tá certo, tá bom. Vai ser no tempo de quem? Tempo de Deus. Tá lá, tá nas mãos de Deus. E se não acontecer? Tá bom, Deus. O Senhor não quis que acontecesse. Tá bom, Senhor. Tá ótimo, Deus. Vou continuar, Senhor. Tô aqui, Senhor. Tô aqui, Senhor. Tô aqui aos teus pés. Tô aqui na tua presença. Fazendo o que realmente vale a pena. Fazendo realmente aquilo que agrada o coração de Deus. Agora, aquele que só fica procurando problema, tá sempre, a pessoa se torna uma pessoa crítica. Tudo critica, tá tudo errado. Só fala mal disso, mal daquilo, a própria vida tá tudo errado, a própria vida não vai para frente, não resolve, não vê a promessa se cumprir, não vê resposta de oração. Mas não, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Solucionador de problema. Amém? Nós estamos aqui, Deus nos levantou para solucionar, para ir adiante, para ir em frente. Não vou pedir para abrir, mas lá em Gênesis 50, 20, tem a história de José, não tem? José, ele tinha todos os motivos para ficar procurando problema, não tinha? Para ficar olhando, meus irmãos fizeram isso, meus irmãos fizeram aquilo. E imagina, ainda naquele momento que ele foi exaltado por Deus, governador de todo o Egito, que os irmãos apareceram na frente dele. Pensa comigo, se ele fosse um cara que ficasse olhando o problema, o que ele teria feito? Tinha mandado prender todos os irmãos dele, ele teria sede de vingança contra os irmãos, porque ele estaria olhando o quê? Problema. Mas ele era a solução. Ele foi a solução para todo um povo ali que passaria fome, para todo um povo que passaria dificuldade, mas ele foi a solução porque ele era uma pessoa que estava em quem? Estava em Deus. Ele olhava para frente, não ficava olhando para trás. Ele só viveu as promessas de Deus e Deus só conseguiu, vamos dizer que, desfazer a injustiça do homem porque ele estava sempre na presença de Deus. Aí, vamos dizer assim, imagina só que, vamos dizer assim, que existem pregações, ou existem estudos, ou entendimentos, amém? Mas é tudo de acordo com aquilo que Deus quer falar ao coração, amém? Eu mesmo já preguei várias vezes sobre isso. Pensa você que parece que José ele tinha que ter passado por tudo aquilo para que Deus pudesse cumprir a promessa dele. Ou seja, Deus fez com que ele fosse jogado num poço, vendido como escravo. Deus fez ele ser injustiçado. Dá a entender isso, não dá a entender? Parece não, para acontecer isso de bom, Deus precisou
permitir, ou deixar acontecer isso para que ele pudesse ser exaltado, ou seja, passar por injustiças. Entenda você que Deus, ele é um Deus o quê? Justo, não é justo? Deus não folga com injustiça. Então tudo aquilo que passou na vida de José, primeiramente passou porque ele tinha uma promessa de Deus. E aí, por causa da injustiça dos homens, por causa da injustiça dos irmãos, por causa da injustiça daquela mulher que mentiu contra ele, por causa da injustiça do homem que aconteceu tudo aquilo de ruim. Injustiça de quem? Do homem, e não de Deus. O que Deus apenas fez foi consertar toda aquela injustiça. Deus é solucionador de problemas, Deus soluciona. O homem comete injustiça, Deus vai lá e faz justiça. O homem lá, ele vai lá e humilha, Deus vai lá e exalta. O homem vai lá e quer trazer destruição, Deus vai lá e restaura. O homem, Satanás, o diabo foi lá e moveu um exército inteiro para derrubar os muros de Jerusalém. Deus enviou a solução, reconstruiu. O homem movido por Satanás, movido por um espírito maligno, foi lá e lançou o irmão no poço. Deus foi lá e tirou. Beleza, ele foi como escravo, ficou por um tempo ali, mas Deus já estava trabalhando na vida dele para solucionar as injustiças do homem. De repente, hoje você olha para sua vida e você está passando por injustiças. Injustiças que vieram de quem? Do homem, não foi Deus que causou na sua vida. Só que Deus é a solução para tudo. Deus é a solução. Deus vai solucionar. Deus já tem um caminho. Deus já tem uma resposta para você. Amém? Você crê nisso ou não? Você foi levantado para solucionar. E como que você vai solucionar? Orando ao Senhor. Buscando resposta no Senhor. Buscando na palavra de Deus. Amém? A solução começa em quem? Começa em nós. Amém? Romanos 12, 21. Abre lá em Romanos 12, versículo 21. Diz assim, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ler de novo? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O que Deus ele está querendo, ele está procurando, ele quer ouvir de nós, verdadeiramente assim, fala, que nós se levantemos para Deus e viemos a falar assim, Senhor, eu quero ser a solução para esse problema. Senhor, eu quero ser a solução para resolver isso. Por exemplo, Deus quer ouvir o que do Carlos? Deus, eu quero ser a solução para que a minha família esteja na tua presença, na tua casa. E eu sei que você quer ser a solução. Então, aquele que quer ser a solução vai buscar esperar em quem? Em Deus, no Senhor Deus. Eu sei que a irmã Cristina, ela já tem sido a solução, não tem? Na sua casa, na sua família. Amém? Ela tem já, durante muitos anos, buscado por toda a família, por toda a casa. Amém? E Deus está trabalhando ou não está? É óbvio que está, com certeza. E vai chegar o tempo que ela vai ver que todas as orações foram ouvidas e atendidas pelo Senhor. Ela vai ver a promessa realizada na vida da família dela. Amém? Então Deus quer verdadeiramente que você se levante como uma pessoa que quer solucionar. Agora, se você fica ali escondidinho, querendo ficar lançando responsabilidades, o culpado é esse, o culpado é aquele, sabe? Ficar se escondendo, ficar como se fosse um Jonas, né? Você sente que Deus ele quer que você faça mais, você sente que Deus quer que você seja mais ousado, mais valente, mas aí você fica, mas e o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? De repente você está sendo como se fosse um Jonas. Ai, mas será? E aí a pessoa foge mesmo, ela foge. E isso é natural do homem. Às vezes eu sou assim também. Às vezes eu sou assim, às vezes eu sei que é para mim fazer tal coisa assim, aí embola tudo, o trabalho, né? Lá no nosso trabalho lá, às vezes eu sinto que Deus ele quer que eu faça mais, que eu me entregue mais ali, mediante aquelas pessoas que não são pessoas de Deus. E às vezes eu fico, meu Deus, e agora? Porque exige de nós, não exige? Mas é a solução, nós somos a solução. Agora, se a gente fica sendo como Jonas, a gente muitas vezes fica só achando que a gente tem um controle sobre situações, controle daquilo, mas está no controle de Deus, tá? Está nas mãos do Senhor. Não podemos ficar fugindo, amém? Temos que ser verdadeiramente a solução. Falar para Deus, Deus, eu quero ser a solução nessa casa, quero ser a solução nessa família.
De repente a gente não fala o quanto nós deveríamos falar de Deus na nossa casa. De repente a gente não fala o quanto nós deveríamos falar, por falta de coragem, por falta de ousadia, por medo, por receio, o que vão falar, o que vão pensar. Mas se eu quero ser a solução, eu vou buscar em Deus uma estratégia, um jeito. E Deus ele vai dar, Deus ele vai. Eu tenho muito que lá no ponto, por exemplo, muitas pessoas que tinham o coração fechado para mim, quando eu cheguei naquele ponto lá, eu vi muitas pessoas com o coração totalmente fechado para mim. Porque eles me viam como o quê? Como um pastor. E ali, eu digo pra vocês, eles são pessoas que eles não gostam de pastor. Eles falam mal de pastor, eles tiram sarro de pastor. E aí chegou um pastor para trabalhar ali. E aí, primeiramente, eles querem ver o que nesse pastor? Alguma coisa para apontar o dedo, alguma coisa para falar mal. Eles querem. Mas glória a Deus que de mim não tem nada, nem uma vírgula para falar. Nem uma vírgula para falar. E aí, ele já vê em mim um testemunho. Eu sinto isso deles. Já vem em mim um testemunho. Porque alguns, você sente quando a pessoa tá fechada, mas você sente quando a pessoa tá o quê? Mais aberta. E se a pessoa tá um pouquinho mais aberta é porque ela viu alguma coisa boa em você. Alguma coisa ali que foi um testemunho na vida dela. E aí, eu já vejo que algumas pessoas, eles ficam esperando eu falar alguma coisa de Deus. Eles querem ouvir eu falar alguma coisa de Deus. Se eu chegasse lá falando de Deus, ih, o cara já vem encher o saco, já vem falar de Deus. Ai, não, você é tudo igual. Já tá atrás de dinheiro. Ah, tem a igreja? Ih, já tá, daqui um dia tá rico. Ou seja, eles estavam querendo procurar alguma coisa, mas não tem o que falar. E eu já sinto que eles estão o quê? Abertos e querendo que eu fale coisas. E aí quando eu tenho oportunidade eu falo. Até comentei com o Carlos que um taxista lá, eu cheguei nele comentando com ele, ele veio pra mim falando assim, não sei o que, ele comentou da dor, né? Aí eu pensei assim, já que ele falou da dor, então vamos falar de Jesus pra ele, que Jesus cura, né? E aí ele pegou e eu falei assim, mas como que é isso aí? Né? Puxando conversa, né? Não sei o que, começou a doer e tudo, eu fui no médico, o médico falou que pra solucionar, aí vai ter que colocar um ferro aqui, uma peça de ferro ali dentro, ali, né? Que aí para a dor. Só que daqui 10 anos tem que trocar. Aí eu peguei e falei, e aí já queria entrar na Bíblia, em Jesus, né? Eu falei assim, não, mas assim, começou a doer do nada, não foi? Ele, foi do nada. Eu falei, então, do mesmo jeito que começou a doer do nada, pode parar do nada também. Mas aí ele tão descrente e tão incrédulo, ele falou, não. Não para não, porque aqui dentro desgastou e tal. Eu falei, certeza que não para? Ele, não para. Eu falei, mas você tem certeza que não para? Aí eu pensei, não vai adiantar eu falar de Jesus agora. Aí eu pensei, Deus vai me dar outra oportunidade, que ele esteja mais aberto. Mas ele percebeu. Eu vi ali que ele percebeu que queria ir além. E nisso eu tenho certeza que já despertou uma curiosidade nele. E eu acredito muito que tem todo momento e a hora certa. Né? Sim. Tem um que já queria vir. Mas eu falo assim porque tem lugares que realmente é difícil falar de Deus. Tem lugar que as pessoas são muito incrédulas mesmo, assim. Incrédulas de uma forma muito forte mesmo. E nesses lugares são os lugares mais difíceis de você conseguir chegar a falar de Jesus, ainda mais se você chega já falando e tudo. Mas assim, é tudo com direção de Deus, tudo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o que Deus ele quer que nós venhamos a entender? Que nós somos solução. A solução no trabalho, a solução na casa, a solução para um amigo, a solução para o marido, a solução para a esposa, a solução. Amém? Nós somos aqueles que Deus levantou para ser a solução, para solucionar problemas. Amém? Algo que Deus também ele quer que nós venhamos a entender que muitas pessoas elas fogem de problema. Elas fogem de problema. Muitas pessoas, infelizmente, elas ficam presas em pensamentos que são pensamentos, vamos dizer que malignos. Eu tenho até um amigo que ele tem um certo tipo de dificuldade na fala e ele tem muita vergonha disso, muita vergonha. Então, quando ele está em meio a muitas pessoas, o que ele faz? Fica quieto, não fala nada, porque ele fica com vergonha. Ou seja, ele tem, para ele tem um problema, para ele fez um problema, ele agarrou esse problema e nunca quis a solução, nunca quis enfrentar a solução. Qual seria o enfrentar a solução? Se ele acha que o problema é falar e ter vergonha, então eu vou fazer o quê? Eu vou falar. Eu vou enfrentar o problema.
Eu preciso enfrentar os problemas. Se eu sou a solução, então eu preciso enfrentar o problema. Amém? Josué, não precisa abrir, mas Josué 1,9 diz assim, ó. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Amém? Quem foi aquele que foi levantado para levar aquele povo para a terra prometida? Josué, solucionador de problemas. E pode ter certeza que ele tinha problema, não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha muitos problemas. Pensa só, um povo que tinha a tendência de ser murmurador. Um povo que tinha a tendência de desacreditar. Um povo que tinha a tendência de querer jogar tudo pro alto. Era esse povo. Por várias vezes o povo estava ali descrente, reclamando, e ele se levantava lá vamos com força, vamos com ímpeto, crendo no Senhor, que Deus nos dará essa terra prometida. Por várias vezes ele teve que fazer isso. E também lá em Samuel diz assim, ó, 1 Samuel 17:45. Não precisa abrir, mas é um texto bem conhecido. Diz assim, ó, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, você precisa enfrentar esse problema, enfrentar com coragem, com presença e força de Deus. Amém? Se você fica dando as costas para o seu problema, nunca se resolve. Você só fica adiando a vencer um algo que já foi vencido por Deus. Só fica adiando de solucionar um problema em que a solução está em quem? Já está em Deus. Que já está no Senhor Deus. Agora, se você realmente enfrenta, se você realmente vai adiante, vai em frente, enfrentando aquilo que são as suas dificuldades, aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz ali muitas vezes dobrar o seu joelho e muitas vezes até com indignação, né, pelo que acontece, pelo que está se passando na sua vida, se você enfrenta, você vence para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora é preciso fazer o quê? Enfrentar. Amém? Não vou esticar muito hoje, certo? Não vou esticar. Eu tenho pregado, às vezes, quase 1 hora aqui nessa igreja. Às vezes eu vejo que a pessoa começa a ficar meio que no sono, querer dormir. Nessas horas a gente tem que começar, né, buscar a direção de Deus. Ontem mesmo no aniversário, né, do filho da Amanda, né, fizemos ali um culto depois. E ali eu já tinha no coração Deus falando, não precisa esticar muito não, vai uma coisa ali mais light, né, mais rápida. Porque a gente vê quando a pessoa está atenta à palavra de Deus e quando a pessoa está um pouco dispersa, né? E aí muitas vezes não é por muito falar. E Deus sempre continua falando aos corações, amém? Algo até que o Paulinho ele falou aqui, que quando você vem realmente com propósito, atento, você quer ouvir a palavra de Deus, nada tira a sua atenção. Quando você está ali, eu tenho sede de Deus. Deus vai falar alguma coisa hoje, Deus vai mostrar algum caminho, nada tira a sua atenção. Eu digo para vocês, tem dia que eu estou pregando e pode ter criança chorando, pode ter criança aqui chorando, falando, fazendo uma bagunça. Aquilo às vezes não me toca em nada. Porque eu tô tão aqui focado na palavra, tô tão aqui assim, em espírito com o Senhor, que nada tira. Às vezes até a palavra fala assim, você não viu que as crianças fez isso? Você não viu que as crianças fez aquilo? Eu falo, pra mim... Mas só que muitas vezes eu sei que atrapalha quem tá ali, né, buscando uma atenção. Mas eu digo, se você focar na palavra de Deus... Pode ter certeza, eu posso dar aqui só um versículo. Se um dia você vier para a igreja, você fala assim, hoje eu vim buscar de Deus, eu quero de Deus algo com propósito. Eu só abro a Bíblia, leio aqui um salmo inteiro, fecho a Bíblia, você vai sair daqui, Deus vai continuar falando com você. Você vai sair daqui e o culto continua. O culto continua. Não continua, Carlos? Continua, o culto continua. O culto continua. Continua. Vai indo mais, vai indo além. Amém? Por isso que verdadeiramente nós temos que entender que nós somos a solução. Amém? A solução. Quando eu falo que nós somos a solução, não é que eu estou tirando Jesus, tirando Deus do negócio. É porque se Deus me levantou como um solucionador de problemas, então vamos buscar em Deus e solucionar. Vamos olhar para frente, viver as promessas de Deus. Amém? Quanta coisa que Deus ele tem para realizar na nossa vida, não tem? Quanta coisa que Deus tem para realizar e a gente não viveu ainda talvez nem 10% do que Deus tem para nossa vida. Nem 10%, talvez nem 10%, nem 5% de tanta coisa que Deus tem para fazer em nossa vida. Agora, Deus só não consegue realizar na nossa vida porque muitas vezes nós somos ali negligentes em oração, negligentes em busca,
A gente fica negligenciando, a gente não ora, muitas vezes a gente não busca como tem que buscar, não ora, não crê como tem que crer. Mas a promessa está lá, para aquele que entendeu, para aquele que verdadeiramente ele quer ser aquele levantado pelo Senhor, né? Levantado pelo Deus Todo-Poderoso ali e verdadeiramente ser um solucionador de problemas. Amém? Não vou pedir para você abrir, mas em Efésios 3, 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Hoje Deus ele te convida para você mudar o foco. Muda o foco. Para de olhar para os problemas. Olha para aquele que o poder dele opera em nós. Não olha para o problema, olha para a solução. E você é assim. Eu tenho certeza que você é assim. Tenho certeza que quando cai um problema na sua mão, tenho certeza. E quando cai um problema na sua mão, você não vai perguntar quem fez, quem que foi, quem é o culpado. Você vai falar assim, vamos resolver isso aqui. Como que a gente vai fazer para resolver? Como que a gente vai fazer para melhorar isso aqui? Eu tenho certeza que você é assim. Você vai olhar, por exemplo, você vai chegar na igreja e levar em Cristo, hoje aqui, e você vai olhar assim e você vai falar assim, nossa, mas as paredes não estão rebocadas, as paredes não tá isso. Aí você não vai ser aquele que só vê o problema, você vai ser aquele que soluciona. Aquele que soluciona. Aí se você vem na igreja, você tá na igreja, você fala assim, e você vê o pastor falando, pessoal, nós estamos com o propósito de mudar de salão, né? Estamos com o propósito disso, daquilo. Então eu vou ser aquele que soluciona. E não aquele que fica procurando o quê? Problema. Aquele que procura problema, ele vai começar, mas é isso, mas é aquilo, mas é que falta isso, aqui falta aquilo. Aquele que só fica procurando o quê? Problema. Mas falta isso, mas falta aquilo. Não, então vamos ser o que? A solução. Aí as coisas andam, as coisas vão para frente, as coisas se resolvem, amém? Quando verdadeiramente olho para frente. Então Deus nos convida hoje verdadeiramente a isso, né? Saber que Deus nos levantou, amém? Para mudar essa situação. A situação que hoje é um problema, amanhã vai ser motivo de alegria na sua vida. Hoje, se você, eu posso dizer, até como eu comentei desse amigo que eu tenho, que ele tem esse problema na fala, que ele tem vergonha de falar. Tenho certeza que se ele se gruda com Deus, esquece do problema, ele vai estar um dia aqui, pregando. Talvez você não entenda nada que ele fala, mas ele vai estar aqui, buscando o quê? A solução, certo? Buscando a solução em Deus. Não é nenhum de vocês não, tá? De repente, será que é eu que o Jorge tá falando? Não, não é mesmo. Vocês não... Não. Vocês lembram da Manuela? Lembra da Manuela? Ela, com toda a dificuldade que ela tinha, o que ela fazia? Dançava. Com toda a dificuldade que ela tinha, ela dançava. Com a mãozinha torta, né? Mancando, mas ela dançava. E ficou anos ali participando da dança, ela dançava. Ou seja, aquilo já não era mais um problema para ela. Pensa como aquela menina é abençoada. Ele não era um problema para ela. Talvez é um problema para muitos. Talvez a pessoa, não, mas jamais que eu vou dançar, jamais que eu vou fazer isso na igreja, porque eu tenho um problema. Olhando para quê? Para o problema. O problema não deixa fazer. O problema não deixa evoluir. O problema não deixa ir para frente. Mas o problema é quem criou foi a própria pessoa, porque aquilo não é problema nenhum. Então eu tenho certeza. Eu falo isso até profetizando em Deus. Um dia vocês vão ver uma pessoa pregando aqui. E talvez algum de vocês não entenda nada que essa pessoa vai falar. Mas ela vai estar vencendo um problema. Ela vai estar vencendo um problema para honra e glória de Deus. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, de repente, esse problema que você fala que é o problema, é um problema de quem só? Seu que você criou. Nem Deus conhece. Com certeza Deus não veio dele, não foi ele que fez, não foi ele que criou. Amém? Então Deus nos convida para que verdadeiramente nós não venhamos mais focar em problemas, mas focar no que? Na solução para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você quer ou não quer ser esse solucionador de problemas? Sim ou não? Sim. Não senti firmeza? Sim. Você já é aquele que soluciona, amém? Muita coisa na sua vida precisa se resolver. Muita coisa na sua vida, muita coisa na minha vida, muita coisa na nossa igreja precisa se resolver. Só que você vai esperar passar mais quanto tempo para ser um solucionador de problema? Para você despertar e pensar assim, eu vou começar a solucionar isso aqui agora. O que eu preciso para solucionar? Eu preciso disso, disso. Aí é sabedoria, não é?
Ah, eu preciso disso, disso, disso. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então vamos começar a solucionar. Ah, mas vai demorar. Mas começa a solucionar, começa a fazer. E aí no fim existe lá uma grande vitória, um grande testemunho e um grande milagre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus para a honra e glória do Senhor Jesus.